também era uma preocupação da campanha do Wellington Parnaíba, por essa importância que você falou. Me surpreendeu também, embora quando a gente fazia as pesquisas estaduais, Parnaíba não reagia de forma assim totalmente contra o Wellington, mas a gente sabia que a população, o parnaibano, ele questiona muito. O Wellington não faz nada pela cidade. Tinha aquele, ainda tem o problema da ponte, né, que é muito visível, uma coisa que as pessoas sentem na pele, o congestionamento, e outras questões, a adutora de água para nosso litoral, tem várias medidas, né, estruturantes que ainda continuam, e surpreendentemente ele foi aqui. Então, foi bem em Parnaíba, né? Foi bem no sentido de que não teve menos votos do que o seu adversário. Mas ele precisa, e eu acho que para sinalizar isso, o Wellington devia colocar, já que é um eixo importante da economia parnaibana, é a questão do turismo. Então, na minha opinião, ele devia colocar uma pessoa da área do turismo, um profissional do turismo. Hoje aqui nós temos o curso de turismo, professores, doutores muito bons. Então tinha que ser uma pessoa técnica que conheça a área. E não colocar um político lá que assumidamente ele diz, olha, eu não entendo nada de turismo, né? Turismo é uma coisa séria, é uma indústria, gera muito emprego. E Parnaíba nunca, sempre muito tímida nessa área, agora que está começando a melhorar. O que segura Parnaíba hoje é o polo educacional, né, de serviços. Parnaíba é outra cidade, todo mundo está gostando de Parnaíba, almejando vir morar em Parnaíba, tem uma qualidade de vida boa, o clima boa, a população receptiva. Então Parnaíba saiu daquele marasmo econômico, ela está começando a respirar. Tem outras opções, o comércio, né, o serviço, a área de saúde está começando a ressuscitar, que não devia ter parado. Parnaíba é pioneira, a nossa Santa Casa é secular, os primeiros hospitais infantis foram aqui, as maternidades foram aqui, a atenção à hanseníase foram aqui, e tudo isso se perdeu, agora que está ressuscitando. Então, o Wellington precisa olhar Parnaíba com muito carinho, porque Parnaíba crescendo, o Piauí cresce. É uma janela importante o turismo, o litoral, assim como o turismo cultural de São Raimundo Nonato, que aquilo é fantástico. Se fosse um outro estado, aquilo ali era uma fonte de receita importante para o estado. Então, o Wellington precisa olhar Parnaíba com muito carinho, porque 2020 vem aí, né? E os candidatos que fizeram oposição a ele pode ter esse mote de que Parnaíba não tem recebido os investimentos que ela precisa do governo do Piauí. O senhor fez uma geral assim, da cidade de Parnaíba. O senhor já colocou que o governo do estado vive uma crise financeira e o governo federal vive uma crise financeira. O senhor relatou aí situações bem interessantes do município de Parnaíba. Parnaíba foi pioneira em várias situações que foram sendo perdidas devido, enfim, gestão e outros. Como é que Parnaíba sobrevive dentro dessa realidade financeiramente, economicamente? Em termos das finanças públicas, Parnaíba, como os outros demais, ainda depende muito das transferências, né? Embora a cota dela de transferência seja boa, assim, razoável, eu acho que a gestão passada deixou muito projetos engatilhados. Eu não sei como é que essa está trabalhando isso. E ela precisa também, a atual gestão do prefeito Mão Santa, precisa ter um estoque de projetos em Brasília. Não sei se vai fazer 2 anos, né? Ele fez isso. Ele tem um trânsito bom com Bolsonaro, ele pode se utilizar disso, né? Ele precisa de uma bancada federal que faça essa articulação, assim como o Wellington precisa, ele precisa também. E Parnaíba tem sobrevivido, parece que tem, apesar dessa crise,
mas a gente vê que a cidade está limpa, está tudo funcionando, né? Aparentemente está tudo ok em termos de estrutura urbana, né? Há alguns problemas aí com a educação, com saúde, que também é uma área muito sensível à questão das transferências. E como eu falei, nessa crise que a gente vive, econômica, Parnaíba, logicamente, não podia estar imune dela, né? Mas a gente percebe que a cidade está resistindo, né? Porque não é mais, quando a gente fala Parnaíba, não é mais a nossa cidade, é todo o entorno dela, né? Então, parte do Ceará, Maranhão e uma grande parte do Piauí hoje utiliza Parnaíba como um polo de educação, de serviços médicos, né? Comércio. Então eu acho que ela tem sobrevivido. Então, 2020 vai depender muito desse 2019 que a gente vai pegar aqui. A gestão Mão Santa precisa ter mais resultados para ela se sedimentar, né, como competitiva para 2020. A gente ainda não sabe quais são os adversários dele. Um mês atrás, 2 meses atrás, o ex-prefeito Zé Hamilton disse que poderia entrar no embate. Eu acho que os dois lados, a situação e a oposição, precisa considerar essa coisa que nós conversamos aí, que é o papel das redes sociais. Como é que isso vai funcionar, né? Qual é o apoio que cada um vai ter? O certo é o seguinte, por exemplo, a oposição, se ela vier com um modo tradicional de se fazer política, vai ser difícil. Principalmente se a atual gestão manter uma imagem boa, né? Não temos pesquisas para saber qual é o grau de aprovação da atual gestão. Mas, por exemplo, se for fazer a tradicional campanha de comício nos bairros, de reunião nos bairros, de não se expor muito, fica difícil. Como eu falei, essas empresas que fazem o impulsionamento de mensagens nas redes sociais não precisa estar na Parnaíba. Lá dos Estados Unidos eles jogam aqui, né? Lá da Europa eles jogam aqui. E se qualquer que seja o lado tenha esse tipo de apoio, já a partir de 2019 eles começam a impulsionar mensagens, infelizmente nem sempre verdadeiras, né? Para desconstruir imagem, para difamar a imagem, né? E inegavelmente a campanha de 2020 vem forte com as redes sociais. Então o marketing eleitoral precisa rever isso aí. E Parnaíba está dentro desse contexto, como você falou, é um colégio eleitoral importantíssimo. Parnaíba tem uma tradição de políticas, de líderes, né? Isso é antigo, ela não é um município qualquer, né? Tem sempre líderes que foram governadores, o próprio Mão Santa foi governador, senador, Chagas Rodrigues, o nosso Alberto Silva, que está fazendo 100 anos, né? Fez 100 anos aí de nascimento, está sendo comemorado. E o Piauí todo reconhece isso, né? O município de Parnaíba, pela sua tradição, pelo que ele já representou economicamente no estado do Piauí, ela repercute no estado todo. O que se movimenta aqui, o parnaibano não tem a dimensão disso, mas o que repercute aqui tem reflexo no Piauí como um todo, principalmente Teresina, né? Teresina é muito atenta com os movimentos políticos da Parnaíba.